Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. É uma felicidade estarmos aqui hoje, que possamos ter uma manhã agradável, uma manhã de reflexão, de estudos. E também gostaríamos de agradecer a presença de quem está nos ouvindo na internet. Esse estudo está sendo transmitido no canal do Centro Espírita Luz e Verdade, no YouTube. E lá permanecerá gravado. Bom, nós vamos agora ler uma página, né, para harmonizar nossos pensamentos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, tá? Vamos ler a coroa. E vestindo-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Está em Marcos, no capítulo 15, versículo 17. Quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo, deturpado, se comprazem nos grandes espetáculos, através de enormes demonstrações de força política. E forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espiritistas cristãs, ainda tão recentes no mundo, atendem às mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem um bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados, desditosos. Mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? Naturalmente que o Mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar a coroa da terra, que a terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante, para os que desejem escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a Boa Nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza. E assim, através dessa página que consola, que direciona, que ampara, imaginemos nossa tela mental a figura doce e serena de Jesus. Jesus, nesse momento, estar nos chamando. Que nós possamos entender sua mensagem de amor, o seu evangelho, e que possamos, através desse entendimento, colocarmos em prática
a nossa reforma íntima. Pedimos permissão, Jesus, para iniciarmos esse estudo de hoje na certeza do porvir, na certeza do seu amor incondicional. Jesus, nós sabemos que nós somos o que fomos. Ajuda-nos a ser o que devemos. A Ti entregamos nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. Hoje nós vamos fazer um estudo de reflexão, um estudo que estamos falando sobre a trajetória da Boa Nova. E aí na página de abertura, né, a gente começa a falar de Jesus, dessa Boa Nova que Ele nos trouxe. Quando eu comecei a preparar esse estudo, eu pensei assim, bom, nós vamos usar o contexto histórico para nós podermos entendermos esse caminho. Mas qual seria a vantagem desse contexto histórico? E aí eu lembrei um pouco dessa prece que eu fiz agora, o final dela, somos o que fomos. Essa frase, ela me marca muito porque ela foi dita pelo Espírito Glaucus no livro Nos Bastidores da Obsessão, uma prece para Jesus. E para nós entendermos o nosso contexto atual, para nós entendermos esse momento que nós estamos passando, de certa forma, um momento de dúvidas, incertezas, talvez inseguranças, o momento que nós ainda estamos lidando, ainda não sabemos lidar com o nosso campo dos nossos sentimentos. Para entendermos isso, nós também temos que entender nossas origens. Temos que entender essa trajetória, por que nós chegamos aqui. A trajetória da Boa Nova, de certa forma, é a trajetória de cada um de nós. E quando a gente estuda um pouco sobre a história da Boa Nova, a gente pensa assim, em Romanos, a gente pensa na humanidade, mas nós esquecemos que essa humanidade, nós fazemos parte dela. Nós somos esse conjunto. A gente pensa que está na terceira pessoa, mas nós nos incluímos. Então, nós colocamos aqui no quadro, né, essa perspectiva da trajetória, Jesus, Kardec e nós. Né? E aí a gente vê aqui, ó, dessa questão da trajetória, que Jesus, ele nos trouxe a Boa Nova. Kardec nos traz o Consolador prometido. E qual é a nossa relação com essa trajetória desses espíritos abnegados que trouxeram essa mensagem de amor? Vamos lá. Esse estudo também foi baseado no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, tá bom? Para nós começarmos o estudo, nós temos que lembrar que contexto que estava o nosso planeta quando Jesus chegou. Quando Jesus se aproximou da Terra, né, no processo de aproximação, a Terra vivia sob o domínio do Império Romano, né? Mais precisamente na época de Augusto. Se eu não me engano, está aqui anotado, esse período foi de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. O Império Romano, ele recebeu uma herança filosófica, né? Ele recebeu uma herança intelectual dos gregos. O Império Romano, muitos não sabem, mas ele ajudou na criação da organização da família, no direito da sociedade. Então, Roma tinha, na verdade, de certa forma, uma missão. Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz que nessa época, na vinda de Jesus, a humanidade, o planeta estava passando para um novo passo, o passo da maioridade, vamos dizer assim, espiritual, momentânea. O planeta estava precisando passar por esse passo. E como vocês sabem, maioridade, vamos lembrar da maioridade nossa, né? Ela traz responsabilidades, né? Quando nós saímos da infância e passamos para a maioridade civil, nós passamos a ter responsabilidades. Antes, nós não temos essas responsabilidades. Da mesma forma, o nosso planeta. Esse Império Romano, que tinha uma grande missão, a missão de unificar a humanidade, a missão de ajudar, que se tivesse conseguido, ele iria manter um Estado único para facilitar com que a humanidade pudesse desenvolver as questões morais. Mas será que conseguiu? O que vocês acham?
É interessante lembrar que o período do Império Romano sempre foi um período de muitas lutas, muitas guerras, guerras sangrentas. Mas nesse momento da passagem de Jesus, nesse momento, houve uma época chamada de Pax Romana. Pax Romana foi uma época de paz. Olha que interessante. Só o fato do Cristo se aproximar do globo terrestre, o momento do planeta, ele mudou, se modificou. O próprio Império Romano, com esse imperador Augusto, ele começou a se preocupar com o desenvolvimento da sociedade. As guerras já não eram mais importantes. Óbvio que depois continuaram. Mas naquele momento foi um momento de paz, onde nós tínhamos tudo para saber aproveitar esse momento. As conquistas da sociedade já tinham sido feitas. Jesus chegou no nosso planeta para trazer a mensagem de amor. Mas será que nós aproveitamos? O que vocês acham? Não. Qual foi o problema? O orgulho, a vaidade, o poder. Muitos de nós ainda não sabemos lidar com a prova do poder. E Roma, assim como a sociedade daquela época, também não soube aproveitar a mensagem consoladora do Cristo. E aí, por volta do século III depois de Cristo, a mensagem já estava deturpada. Aquele homem que veio no nosso planeta, que muitos ainda não reconhecem como Salvador, que ainda não reconhece a sua missão de evolução moral, muitos não reconhecem, mas existe, todos têm uma certeza. Aquele homem dividiu a história em dois momentos, antes de Cristo e depois de Cristo. É uma comprovação até científica da importância do Mestre, da importância da presença dele no nosso planeta. Então, por volta do século III, mais ou menos, a gente percebe que a mensagem evangélica já estava começando a se deteriorar. Vamos ver aqui, por exemplo, que no século IV, especificamente, depois de 300 anos, a doutrina de Jesus perdeu a simplicidade. A criação do Édito de Milão. Constantino criou o Édito de Milão. O que acontecia antes? Os romanos perseguiam os cristãos, né? Nós sabemos disso, né? A época do circo romano, né? Os cristãos sendo levados para os leões. Mas quando chegou no século IV, com esse Édito de Milão, Roma se posiciona, se mantendo neutra na questão da religião. Aí pararam-se as perseguições aos cristãos. E depois teve a promulgação do Édito de Tessalônica, onde o cristianismo começou a adotar, onde os romanos começou a adotar o cristianismo como religião oficial. A gente pensa assim, então as coisas começaram a melhorar. Não. Foi justamente nessa época, né, com a junção de Roma, né, do Império Romano com a religião, que a religião se perde, os objetivos se misturam, as religiões pagãs, porque os romanos eles cultuavam religiões pagãs, as ideias das religiões pagãs começam a se misturar com as ideias do cristianismo, perdendo sim a sua essência inicial. Essência inicial que nós lembramos no livro de Paulo Estevão, né? Na casa do caminho, onde os apóstolos, onde os discípulos começaram a dar prosseguimento na mensagem do Mestre. Aquilo começou a se perder. E aí, logo depois, veio a Idade Média, que durou entre o século V e século XVI. Olha o tempo. Do século V ao século XVI. Período escuro da humanidade. Emmanuel fala que um novo ciclo da civilização começava sob o cadáver do Império Romano. Olha que mensagem forte, né? Aí começaram a vir as consequências de uma escolha que não foi muito feliz. Cadáver da civilização romana
Emmanuel coloca isso de um símbolo tão interessante, que olha que interessante, até hoje nós ainda cultuamos, de certa forma, as ruínas de Roma, né? Às vezes, muitos de nós, quando vamos viajar lá para Roma, a gente cultua aquelas ruínas. Então, até hoje a gente traz essa questão de cultuar esse momento. A civilização que foi criada em cima do Império Romano foi uma civilização de perseguição, as cruzadas. Nós tivemos uma fase muito difícil da religião e durou do século V até o século XVI. Só após o século XVI... e Emmanuel, interessante, Emmanuel fala o seguinte, nesse período, do século IV até o século XVI, Emmanuel fala no livro que nós estacionamos do ponto de vista espiritual e, de certo modo, do ponto de vista material. Nós paramos. Nós resolvemos, na verdade, valorizar outras coisas que não eram do campo espiritual. Após o século XVI, né, a gente começa a retomar o desenvolvimento desse homem material. Porque o homem material também parou, se estacionou. Nessa retomada do homem material, estava se preparando já um pouquinho mais para frente, alguns séculos depois, para a retomada do homem espiritual. Então vamos imaginar o seguinte, nós temos a vinda de Jesus, nós não soubemos aproveitar essa mensagem. Quando eu falo nós, porque a gente fala Império Romano, parece que é o terceiro, nós estávamos lá fazendo parte disso, nós enquanto humanidade. No século XVI, nós começamos a ter uma mudança. A primeira mudança foi a Reforma Protestante. Essa reforma, de certa forma, relativizou os domínios da igreja, os domínios de uma religião que estava muito mais voltada com a parte política do que com a parte do coração. Muito mais preocupada com a parte externa do homem do que com a parte interna. A Reforma Protestante, ela chegou para ajudar justamente nessa mudança, nessa perda, vamos dizer assim, de poder daquela que foi considerada a pior fase da humanidade. De certa forma, nós tivemos também a valorização das ciências. Começamos a valorizar a matemática. E aí eu trouxe alguns tópicos interessantes para nós comentarmos. Naquela época, nós achávamos que a Terra era plana. Se bem que algumas pessoas ainda acham até hoje isso, né? Mas, naquela época, era normal acharmos que quando a gente olhava para o horizonte, ali acabava. E aí, com o desenvolvimento da navegação, né, o que chamamos de circunnavegação, né, a descoberta das Américas, a ciência começou a provar, contrário ao que a igreja falava, que o mundo era redondo, a Terra era redonda. E era prova, né, a descoberta das Américas, as navegações, a necessidade de buscar materiais em outros locais do globo, nós conseguimos provar isso. Outra prova que nós tivemos também era a reflexão entre heliocentrismo e geocentrismo. Nessa época, as pessoas acreditavam no geocentrismo. A importância do nosso planeta era tão grande que nós imaginávamos que o universo girava em torno do nosso planeta. Ou seja, vamos pegar o Sol como exemplo. O Sol girava em torno da Terra, como se a Terra fosse o mais importante. E aí a ciência começou a mostrar o heliocentrismo, né? É o contrário. A Terra é uma parte do universo e ela gira em torno do Sol. Falar isso hoje é fácil, né? Mas quando a gente lembra da luta da ciência contra a religião, quando a gente lembra, né, o que eles passaram, foi bem difícil. Mas, como nós sabemos, né, é melhor nós rejeitarmos uma mentira é melhor aceitarmos uma verdade do que rejeitarmos 10 mentiras. Não é isso? Isso foi rejeitado pela igreja, pela política, essas conquistas da ciência. Mas, como era verdade, uma hora ela apareceu. Uma hora foi provado isso. E o que aconteceu, gente? Nesse momento, a humanidade começou a entender que a ciência tinha ali um papel
tinha um papel ali na sociedade, na humanidade. E aí começou o quê? Um declínio da crença e da fé. Porque aquela religião, aquelas religiões, ou aquela religião que todos seguiam, que todos tinham suas respectivas crenças, aquela religião estava em desacordo com o que a ciência estava mostrando. Então a humanidade começou a entender que deveria deixar aquilo de lado. Começou a valorizar a ciência. No século XVII, por exemplo, começamos a ter a valorização do método dedutivo, os cálculos matemáticos. Ou seja, já não se tinha muito, já não se dava muita importância nas coisas que eram vistas. E sim, a importância era o abstrato. Tinha que ser comprovado em termos de cálculo, né? Então, tinha-se uma valorização da ciência dedutiva. No século seguinte, no século XVIII, já deu-se uma valorização para o método indutivo, ou seja, aquilo que eu começava a experimentar, o empirismo, né? Aquilo que eu começava a observar, os fatos, a lógica, o real. Então, no século XVII, a ciência evoluiu pela parte abstrata, no século XVIII era a certeza do real. Chegando no século XIX, começou-se a valorizar o que nós chamamos de cientificismo, ou seja, tudo aquilo que não pode ser explicado, que não pode ser experimentado, a ciência não considerava. E foi nesse ano que nasceu Kardec. Nesse século XIX, que Kardec veio com a missão, que Emmanuel fala no livro, com a missão de retomar essa mensagem de Jesus já perdida. Perdida não pela sua importância, mas perdida pela deturpação que o homem tinha deixado, tinha transformado ela, né? Kardec vem, através do uso da ciência, através do uso da filosofia, ele descobre, ele experimenta, ele observa os fenômenos que acontecem na Europa, no século XIX. E aí ele funda, de certa forma, uma nova era para a humanidade, uma nova era para a religião. Deu trabalho, com certeza, nós sabemos um pouco dessa história, com certeza deu, mas o objetivo era unir essas conquistas da ciência com as conquistas já trazidas por Jesus no início do século, no início dos nossos séculos. Aí a gente pensa, qual é a missão do Espiritismo? Coloquei alguns tópicos aqui para nós comentarmos. A missão do Espiritismo foi de reabilitar o cristianismo através da renovação íntima, responsabilidade, fazer o bem ao próximo. Então, esse momento é o resgate da mensagem da Boa Nova trazida por Jesus. A lembrança daqueles trabalhadores da Casa do Caminho, dos discípulos, dos apóstolos, a mensagem do interior do homem, não do exterior. Além disso, ampliou o nosso horizonte, né? Ou seja, o Espiritismo, ele nos trouxe uma perspectiva além da vida da matéria. Sabemos que a matéria é importante para o nosso desenvolvimento, mas a vida não acaba com a morte do corpo físico. E aí, de certa forma, né, foi um roteiro, o Espiritismo é um roteiro infalível para a felicidade, para a nossa felicidade. Podemos dizer também que é um novo chamado de Jesus. Jesus nos convida novamente para as bem-aventuranças. Kardec, na verdade, ele faz, inclusive, a publicação, quando ele faz a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para a gente justamente essa importância da conquista do homem moral, do aspecto moral da religião, né? Continuando. Essa conquista, essa promoção do homem espiritual, ou seja, do século IV até o século XIX,
do século IV até o século XVI, estávamos estacionados. Do século XVI até o século XIX, nós retomamos esse homem material com a conquista da ciência. E a partir do século XIX até os dias de hoje, nós estamos tentando, de certa forma, promover o homem espiritual. Esse é o objetivo da trajetória da Boa Nova. E aí, vamos pensar em nós, onde nós estamos inseridos nessa lição de Jesus. Nós já conhecemos. Se não estamos conhecendo, se nós não conhecemos, estamos conhecendo agora. Ao analisarmos essa trajetória, desde a vinda de Jesus, da maioridade da humanidade até hoje, isso é um conhecimento que nós temos, de certa forma. Um conhecimento para quê? Para que possamos meditar, refletir, para que possamos sentir. E na hora que nós conseguimos sentir, o que nós precisamos? Viver. Não adianta nós termos o conhecimento, não adianta estarmos aqui falando sobre a Boa Nova, se nós não conseguimos viver essa Boa Nova ao sairmos das nossas casas, ao sairmos dos nossos templos, dos nossos centros espíritas. Nós precisamos viver isso dentro de nós. E aí, vamos pensar. O que isso tem a ver com a mudança atual? Nós estamos no meio de uma mudança, não é? A mudança, de certa forma, essa mudança que está acontecendo no nosso planeta, que está escrito lá desde do Evangelho de Jesus, que foi bem interpretado também agora com o advento do Espiritismo. Essa mudança, ela está chegando, não é? Nós temos provas disso, né? A grande prova é o que nós estamos passando aqui hoje. Nossa humanidade passou por um movimento que muitos consideram esse movimento um movimento teoricamente que nos desagrada, que nos incomoda, que, vamos dizer assim, ruim, mas depende do ponto de vista, né? Nós precisamos, desse momento agora, ao entendermos a trajetória da Boa Nova, nós precisamos, primeiro, acima de tudo, compreender que estamos num processo. Acho que está muito claro. Quando a gente analisa esses últimos 21 séculos, a gente percebe que existe um planejamento espiritual. Esse planejamento, ele foi organizado e ele está sendo colocado em prática, né? E o que nós temos que fazer com isso? Nós somos personagens dessa história. E esse momento, que a gente acha no primeiro momento que ele é um momento difícil, não, um momento de oportunidade. Vejam aqui um exemplo, né? Nós estamos aqui hoje. Nós passamos aí um longo período sem poder estarmos aqui. E estamos. Ou seja, estamos caminhando para a solução. Estamos caminhando para uma regeneração. O que é regenerar? Muitos de nós falam assim, nós estamos chegando na época da regeneração. Não é assim que fala? O planeta está indo para o mundo de regeneração. Mas o que de fato é regenerar? A gente confunde regenerar com regenerado. A regeneração, o planeta em regeneração, não quer dizer que nós já chegamos lá, já somos espíritos regenerados. Não. Nós vamos entrar agora num processo de regeneração. E, de certa forma, já começou. Ele já vinha anunciado no Pentateuco kardeciano. Nós já temos como regenerar. O que é regenerar? Nós temos que largar um pouco essa culpa que nós trazemos, essa prática da punição, essa prática de, causa e efeito no sentido da dor. Não. O efeito ele vem apenas no objetivo educativo. Já estamos cansados de sofrer. Já estamos cansados de sentir dor. O que precisa acontecer? Nós precisamos mudar o nosso olhar sobre essa dor. Ao analisar essa trajetória, nós percebemos que nós estamos chegando num momento
onde o nosso olhar sobre essa história precisa ser diferente. Mas, Ricardo, como é que seria isso? Como é que seria não sofrer? Como é que seria acabar com o sofrimento? Não, o sofrimento não vai acabar. A maldade não vai acabar ainda. O que vai acontecer é um predomínio da bondade sobre a maldade. Isso faz toda a diferença. Tá? Porque no mundo de provas e expiações, acontecia, eu vou até usar o passado, desculpa, eu vou usar o passado, porque já não cabe mais a gente aceitar em nós, não é que nós não tenhamos a maldade. A maldade ainda até, quando eu falo maldade no ponto de vista de uma evolução espiritual, não cabe nos aceitarmos que essa maldade prevaleça, é isso. As nossas dificuldades, elas estão em nós. Não vamos nos enganar. Nós precisamos aceitar isso. A gente, na verdade, de certa forma, a gente esquece. A gente fica se cobrando o que falta para nós sermos espíritos superiores. Estamos muito longe disso ainda. Aí a gente se pega falando assim, não, o mundo de regeneração está tão longe, não está perto, porque falta muito, mas muito para chegarmos lá. Mas ninguém disse que nós temos que chegar lá ainda. Nós precisamos aceitar quem nós somos. E nessa aceitação, fazermos, de certa forma, brilharmos o que nós temos de melhor. Porque cada um de nós aqui tem dificuldade, não é isso? Cada um de nós, mas cada um de nós também temos conquistas. Nós passamos por toda essa fase. Nós somos seres que reencarnam, né? Alguém tem alguma dúvida disso? Não temos dúvida disso. E se tivermos dúvida, se nós estamos chegando agora, a nossa casa tem um grupo de estudo maravilhoso chamado Iniciação, né? Que nos ajuda a compreender isso. É só para se informarem lá no site, ligando para cá. Um grupo maravilhoso que ajuda a direcionarmos a esse estudo, a esse entendimento. Na hora que nós entendemos que nós não começamos agora, ou seja, essa trajetória vem antes de Jesus, a nossa trajetória. Nós estávamos aqui. Nós estávamos aqui. Então, temos que agora dar um passo novo. Assim como Emmanuel disse lá atrás, na análise do livro A Caminho da Luz, que o nosso planeta estava dando um passo novo para a maioridade, né? De responsabilidade, agora nós temos que dar um passo novo para a nossa reforma íntima. Sem martírio, gente, sem cobrança, sem punição. É para regenerar. O que nós precisamos agora, primeira coisa, é nos aceitarmos. Lembra que eu falei? Nós somos o que fomos. Essa frase não é minha, essa frase é de Glaucus. Somos um espírito que acompanhava Manuel Filomeno. Estava junto com Manuel Filomeno. Nós somos o que fomos. Agora nós precisamos valorizar aquilo que não temos. O que nós devemos ser agora? O que está faltando nós sermos para valorizarmos? Aceitarmos essa mudança de forma, vamos dizer assim, não vou dizer, a palavra não é devagar, mas de forma onde nossos passos conseguem dar. E aí, dessa forma, nós vamos oportunizar a criação do mundo de regeneração. Não é data, não tem que se preocupar com data, quando é que vai ser, a questão não é essa, a questão é qual é a escolha que nós estamos fazendo. Quando o sofrimento bater na nossa porta, e ele vai bater, não se enganem, né? Quando o sofrimento bater na nossa porta, nós temos que mudar o nosso olhar sobre ele. O sofrimento é apenas uma oportunidade, é só isso. Sabe aquela história? Eu estou aqui na minha zona de conforto, está faltando eu caminhar um pouquinho mais rápido, estou lá um pouquinho preguiçoso, e aí vem um sofrimento para, vamos, vai lá. Segue, Ricardo. Sai desse sofá. Vai caminhar um pouquinho. Não é isso? Então é isso, para isso que serve, talvez, a dor. Então, o que está faltando é a nossa mudança do nosso olhar. Ainda olhamos a dor com ansiedade, né? A dor machuca. A dor, na verdade, ela precisa, a gente quer que ela passe, mas a gente não passa, a dor não passa com o nosso sofrimento. A dor passa com nossas atitudes. E aí uma coisa que eu ouço, né, muito,
que falta, de certa forma, além da aceitação, um auto-perdão. O que passou, passou o que nós fizemos. Vamos parar de lamentar. A trajetória que ela serve para nos mostrarmos quem nós somos, né? Então, a trajetória da Boa Nova, como eu falei no início, que é a trajetória individual de cada um, a nossa trajetória, que não é só essa encarnação, não. Quando eu falo trajetória, é desse espírito que viaja em diversas existências, que chegou até aqui, que está na sua melhor fase. Nós estamos na nossa melhor fase. E se o espírito evolui, se nós pensarmos o que nós fizemos aqui atrás, né? Inclusive na vinda de Jesus, é o que está falando na página, de certa forma, nós vamos lembrar que nós estamos na nossa melhor fase. Agora adianta eu ficar me remoendo pelo que eu fiz na época de Jesus? Será que eu joguei pedra na cruz? Não sei. Mas o que interessa não é o que eu fiz, interessa o que eu sou agora. Interessa é o que eu aprendi com tudo que eu vivi até esse momento. Essa trajetória minha, do eu, de cada um de nós, serve de base para que agora a gente dê um novo passo. Nós estamos na fase do novo passo. Jesus está convidando cada um de nós. Jesus não está convidando a humanidade como um todo. A humanidade, nós fazemos parte desse conjunto. É um chamado, tudo bem, coletivo, mas individual. Quando nós não entendemos, aí vem uma pandemia para nos ajudar a entender. Para ajudar a entender que nós temos que valorizar coisas que nós não valorizávamos. Então, está dependendo só do nosso entendimento. Jesus não nos quer ver desesperados. Jesus não nos quer ver aflito. Ele fala, vinde a mim que eu vos aliviarei. Ele só quer que nós tenhamos que dar o nosso próximo passo. Aí analisarmos, lembrarmos o que aconteceu no passado, da gente quanto sociedade, nós desperdiçamos esse tempo. Mas agora não está mais na hora de desperdício. A hora agora é a hora da mudança. E como nós podemos fazer a mudança? Falei da aceitação, falei do auto-perdão. Precisamos nos perdoar, precisamos perdoar o nosso próximo. Aí Jesus vem e traz e fala assim para a gente: amar ao próximo como a si mesmo. Precisamos amar. Precisamos botar em prática essa lei do amor. O amor sem condições. O amor que perdoa. Precisamos perdoar o nosso próximo. Precisamos tirar a mágoa do nosso coração. Esse esforço é individual. Esse esforço, ele não é feito de forma coletiva. É nós entendermos e, como falou aqui, viver. Temos que viver essa prática. É fácil? Não é fácil. Mas não falei aqui para vocês, não estamos falando que nós vamos chegar, temos que chegar lá. Nós temos que começar. Regenerar é começar. Que nós não confundamos regenerados com regenerar. Vamos sair da fase da dor, vamos sair da fase da expiação e vamos regenerar. Algumas pessoas, quando eu converso com algumas pessoas, elas falam assim para mim: mas como é que eu faço para fazer o bem? Como é que eu faço para colocar em prática a caridade? Jesus falou isso também. Qual é a máxima da doutrina espírita? Fora da caridade não é salvação. Como eu faço para botar essa caridade num momento tão difícil, onde ainda tem isolamento social? E aí, para nós finalizarmos, eu vou trazer aqui um poema, tá? De Casimiro Cunha, tá? Esse poema, ele está no livro Poetas Redivivos, tá? Psicografado por Francisco Cândido Xavier. Casimiro Cunha. Aí quando eu vi esse poema, eu pensei assim: caramba, está aqui a resposta. Está aqui a resposta para nós aprendermos como nós devemos praticar esse bem, como devemos regenerar, como devemos fazer o que Jesus está esperando de nós. Ou seja, sairmos da nossa zona de conforto, arregaçarmos a nossa manga e, através da vivência, não é da fala não, tá? É da vivência, do nosso exemplo, nós nos tornarmos um pingo de luz desse evangelho de Jesus.
Então, eu quero dividir com vocês. Eu não sei declamar, tá bom? Então, eu vou ler aqui, tá bom? Mas eu acho que o efeito vai acabar sendo o mesmo, tá? Vamos lá. Regra da paz. Se queres felicidade, apoio, harmonia e luz, atende às indicações de nosso Senhor Jesus. Começa o dia pensando no que o dever determina e roga em prece o roteiro da providência divina. Ergue-te cedo, se falas, fala a palavra do bem. Auxilia a quem te ouça. Não penses mal de ninguém. Se existe algum desarranjo em teu distrito de ação, conserta sem reclamar. Não te lamentes em vão. Trabalha quanto puderes, que o trabalho é vida, em suma. O tempo é igual para todos. Não para de forma alguma. Se alguém te ofende, perdoa. Quem de nós não pode errar? Não há quem colha perdão se não sabe perdoar. Trilhando a estrada sombria, de prova, rixa, pesar, acende a luz da concórdia e ajuda sem perguntar. Problemas? Dificuldades? Aprendamos dia a dia que a bondade tudo entende. Quem serve não se transvia. Onde a tristeza se espalha e a vida se ilude ou cansa, sê caridade consolo, serenidade esperança. E chegando, cada noite, por sobre os caminhos teus, dormirás tranquilamente na bênção do amor de Deus. Então é essa mensagem que eu deixo para vocês, que nós possamos entender cada palavrinha aqui dita, que nós possamos, acima de tudo, que nós possamos colocarmos esses ensinamentos em prática. Vamos acertar sempre? Não, não vamos. Regenerar não é perfeição. Regenerar não é superioridade. Regenerar é tentar. Regenerar é nós olharmos para nós no espelho e falarmos assim: Jesus já habita em mim. Eu erro, mas habita em mim. Eu quero que o homem espiritual, eu quero que o ser espiritual, eu quero que o homem integral cresça dentro de mim. Esse homem de bem que está no Evangelho. Falta, claro que falta. E não vai chegar tão cedo, não. Mas a vontade já habita em mim. E que o nosso esforço, acima de tudo, que o nosso esforço seja a nossa mensagem, seja a nossa meta e que possamos colocar isso em prática. Muito obrigado. Vamos lembrar, né, dos avisos, né? Agradeci, né? Agora vamos para a próxima parte, que é o passe coletivo. Vocês podem permanecer sentados, tá? Em prece, tá bom? Vamos lembrar também que após o passe, o bazar e a livraria já estão abertos, quem quiser ir depois do passe. E que na próxima semana vamos falar de um tema maravilhoso, olha, apacenta as minhas ovelhas. Fiquem com Deus.
Ampara os nossos familiares, Mestre, os nossos entes queridos. Cuida de cada um deles. Amplia a nossa percepção espiritual da vida, Jesus. Nós que estamos dormindo, estamos distraídos, estamos cegos. Nos ensina a ver a beleza da nossa vida, a beleza da nossa programação espiritual, Jesus. A beleza das providências que são tomadas a cada dia. Esses corações queridos que choram, que sorriem, que nos amam e que nos envolvem. Que nunca nós nos esqueçamos desse amor. Que nós possamos seguir o teu evangelho de luz, iluminando os nossos espíritos nas tuas lições. Para os trabalhadores, fortalece o coração de cada um deles. Que cada um possa sentir a sua missão espiritual, o propósito da sua encarnação, o motivo de estarem nessa cidade. Que cada um sinta queimar no seu coração a certeza de que todos chegaremos bem. Com o teu auxílio. Ampara-nos nesta coração. Unamos a nossa vontade, nossos desejos, nossos pensamentos. Em gratidão. Em agradecimento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e à espiritualidade amiga, por o amparo e o auxílio que nos foram concedidos. Obrigado aos companheiros que aqui compareceram também, os encarnados e desencarnados. Vamos em paz. Tenhamos uma semana de muita luz, de muito amor. E assim seja.